já percebeu como o INSS está sempre nas manchetes? Como quase nunca tem boas notícias do INSS? Agora mesmo a Polícia Federal prendeu o famoso careca do INSS. E junto dele foi apreendido até uma Ferrari de 4 milhões de reais. Dinheiro que deveria estar justamente ajudando aposentados e pensionistas. Mas enquanto isso, milhões de pessoas estão sofrendo há meses, algumas até há anos. Isso tudo, toda essa demora, esperando, às vezes, uma simples resposta do INSS. E a pergunta que não quer calar é: por que será que esse sistema tem tantas falhas e tanta demanda da justiça? Por que tanta gente processa o INSS? Hoje eu vou explicar do jeito que ninguém explica, porque isso afeta diretamente a sua vida e a sua aposentadoria. Nos últimos dias, a Polícia Federal apreendeu Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti. Eles são acusados de operar, gente, um esquema gigante, um esquema milionário, um esquema de desvios de recursos que deveriam estar indo justamente ali para aposentados e pensionistas. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu, como eu falei para vocês, uma Ferrari avaliada em 4 milhões de reais e uma réplica do carro de Fórmula 1 do Ayrton Senna. Além disso, relógios de luxo, esculturas e até armas. Isso mesmo. Agora, vamos pensar juntos. Enquanto alguns ostentam carros de corrida e mansões, por que milhões de brasileiros ainda aguardam na fila do INSS por uma simples perícia médica? Ou talvez para receber um benefício básico que vai garantir ali que ele sobreviva? É como se o dinheiro que deveria garantir o remédio da Dona Maria estivesse financiando carros de corrida, carros de milhões. Agora, enquanto esses escândalos continuam acontecendo, a realidade de quem depende do INSS é muito diferente dessas pessoas que estão envolvidas nesses escândalos. Hoje, milhões de brasileiros estão na fila, aguardando análise de benefícios. Em alguns casos, a espera passa de 8 meses, 12 meses, aqui no escritório nós vemos isso todos os dias. Agora, imagina a cena. Você está doente, sem trabalhar, precisa do auxílio para comprar comida ou às vezes até pagar o aluguel e tem que esperar toda uma burocracia, às vezes quase um ano, para receber uma simples resposta. E essa é a realidade. Nós vemos isso todos os dias, infelizmente. Cada mês que passa sem resposta não é apenas um número ali nas estatísticas. É um remédio que não chega. É uma conta de luz que se atrasa, é a dignidade que às vezes vai embora. E o que mais dói é perceber que enquanto uma pessoa fictícia, a Dona Maria, luta ali por uma perícia, do outro lado existe desvio de milhões em dinheiro. É muito complicado, uma vida cercada de luxo. Mas a pergunta e responda você, por que será que o INSS tem tantas ações na justiça? O que você acha? A resposta, pessoal, é uma soma de 3 fatores, na minha opinião: burocracia, falhas internas e erros de análise. Primeiro vamos falar da burocracia. O segurado precisa entregar dezenas de documentos, preencher formulários complicadíssimos e ainda assim corre o risco de ter o benefício negado, às vezes por um detalhe, principalmente agora que está tudo mais automatizado. O segundo é que a estrutura do INSS não acompanha a demanda. A verdade é essa, muita gente não sabe. Faltam muitos servidores, faltam peritos, e os sistemas digitais muitas vezes travam, porque é muita gente.
ou analisam de forma automática sem considerar a realidade das pessoas, sem ter aquele toque humano, né? E o terceiro são os erros, né? Todos os dias benefícios são indeferidos de uma forma injusta. Todo mundo sabe disso. E qual o resultado disso? O cidadão que já esperou ali meses é obrigado a procurar a justiça para ter um reconhecimento de um direito que já era dele. Então essa fila vai passar para o judiciário. E muitas vezes é a única alternativa. E é o que nós indicamos aqui. Hoje o INSS é considerado um dos maiores litigantes do nosso país. São milhões de processos correndo na justiça, abarrotando os tribunais e gastando ainda mais dinheiro público. E no final, quem é que paga essa conta? Quem paga essa conta é sempre o contribuinte. Agora, o que tudo isso significa na prática para você? Para você que depende do INSS, significa muitas vezes um benefício negado, né? Não porque você não tenha direito, mas porque às vezes o sistema falhou. Significa que o atraso que você enfrenta não é culpa sua, e sim de um processo que não funciona como deveria. E o mais grave de tudo, cada erro ou demora pode sim comprometer a vida de uma pessoa que já ganha muito pouco. Pode comprometer a sua saúde, pode comprometer até a sua dignidade. É por isso que cada vez mais as pessoas precisam recorrer na justiça, porque realmente tem uma análise mais justa que o INSS. Claro que nada é 100%, mas é mais justo que o INSS na maioria das vezes. E às vezes só assim consegue garantir aquilo que já deveria ser dele. Uma aposentadoria, uma pensão, um auxílio por incapacidade, um BPC. O que eu quero que você entenda é muito simples. Você não está sozinho e não pode aceitar passivamente quando recebe ali uma negativa injusta, quando você sabe que o INSS falhou. Conhecer os seus direitos e buscar uma ajuda especializada faz toda a diferença. Muitas das vezes para transformar uma negativa injusta em uma vitória. Esses escândalos recentes mostram uma verdade muito dura, pessoal. O problema não está nos segurados, mas no próprio sistema do INSS. Enquanto alguns desviam milhões e vivem de luxo, milhões de brasileiros ainda estão ali aguardando por meses por um direito básico. E é justamente por isso que cada vez mais pessoas estão recorrendo na justiça, como eu já falei para vocês. Porque não é justo depender de um sistema que falha com quem mais precisa o tempo todo, de uma forma tão frequente. Se você já passou ou está passando por essa situação, vou te pedir para você deixar aqui nos comentários. Vamos ver quantas pessoas já estão passando por isso. Fale aqui sua experiência. E claro, pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui eu vou continuar trazendo sempre análises, notícias para vocês, sem juridiquês, né? Do jeito que poucas pessoas explicam para você. Até porque é muito importante que você entenda os seus direitos, para aí sim você conseguir defender os seus direitos. E aproveitando isso, vou falar aqui com vocês que agora a gente está com uma novidade. Nós abrimos uma filial em Maringá. Então, se você é de Maringá e quiser marcar uma consulta, entre em contato. Tem um telefone aqui que nós atendemos o Brasil todo e o telefone da filial de Maringá e região, né? Se você mora em Maringá, Sarandi, Paysandu, aqui na região, tem um telefone aqui de Maringá também. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui.